Em quase todos os países em que o Uber tentou se estabelecer, a empresa enfrentou controvérsias, porque já existe algo semelhante àquilo, só que é muito mais bem regularizado pelo Estado, e Uber é basicamente uma versão mais livre daquilo, menos sujeita às decisões de burocratas, às regras artificiais que esses caras inventam para muitas vezes complicar a nossa vida. E depois de muita controvérsia no Brasil, o que aconteceu é o seguinte: hoje, dia 31 de outubro, vai a votação, uma PL, né, um projeto de lei 28/2017, e bom, a notícia está aqui na tela. Senado vota projeto que pode inviabilizar apps e Uber protesta. A empresa diz que senadores vão votar em uma lei sem pensar em como ela prejudica a sua vida e que o projeto vai acabar com aplicativos de mobilidade urbana. Aqui embaixo. O Senado Federal vai votar nessa terça-feira, né, hoje, um projeto de lei complementar, um PLC, que regulamenta os serviços de transporte particular, PLC 28/2017, como Uber e Cabify. Na semana passada, o plenário aprovou a votação da proposta em regime de urgência. O texto, de autoria do deputado federal Carlos Zaratini, do PT, o que não é surpreendente, estabelece uma série de exigências para esse tipo de serviço. A Uber avalia que, se o texto for aprovado no formato em que veio da Câmara dos Deputados, ou seja, a forma como o PLC existe hoje, o serviço vai ser extinto. Se você assiste meu canal e você já usou o Uber, se você trabalha com Uber e o Uber representa um aumento da renda, da sua renda domiciliar, você entende muito bem o que está em jogo. Em reação ao projeto, a empresa divulgou uma campanha nas redes sociais, na qual chama a proposta de lei do retrocesso. Está aqui o vídeo aqui embaixo, né? Vou colocar aí na descrição. Então, basicamente o que acontece é o seguinte, né? O Estado não está tendo o mesmo controle que ele tinha anteriormente sobre a sua vida no que diz respeito ao transporte. Você agora tem a opção, você podia usar os táxis, que são aquilo que o Estado falou. Isso aqui está ok, esse serviço pode existir. Você está tendo agora a opção de escolher outra coisa, que não é aquilo que é regulamentado pelo Estado, e obviamente quando isso envolve dinheiro estatal, né, dinheiro seu, que está indo para os cofres públicos, evidentemente eles sempre tentam voltar as coisas ao que era antes. O que acontece é que a tecnologia faz com que seja impossível que as coisas retornem ao que era antes, e essa ideia de impedir o progresso porque isso vai tirar o emprego de algumas pessoas, porque as regras estatais que existiam até agora não se adequam àquilo, não se aplicam àquilo, não podem controlar aquilo, é completamente idiota. Se a gente for levar por como é que se diz, por esse raciocínio, a gente deveria, por exemplo, impedir o e-mail. Deveria existir várias leis específicas para e-mail, porque o e-mail está tirando emprego de carteiro, porque as pessoas não estão mais usando o serviço dos Correios, então a gente precisa proteger os Correios. E o custo disso é impedir que você, usuário de e-mail, tenha acesso a um método de comunicação que é gratuito, que você pode usar a qualquer momento, que qualquer pessoa tem acesso, que é instantâneo. Olha como não tem lógica. Quando você pega essa mesma metodologia, surgiu um novo serviço aqui, que não é regulamentado, vamos impedi-lo para garantir a hegemonia estatal nesse ramo, digamos assim. A PLC parece bem intencionada e geralmente essas medidas de regulamentar aquilo que está funcionando muito bem livremente, essas medidas de tentar manipular a forma como o mercado age, geralmente elas são bem intencionadas mesmo. Então você lê aqui algumas das questões da PLC, né? Ele fala aqui que, além de passar a exigir uma idade mínima para condutores e ficha limpa dos motoristas, a PLC não tornará a regulamentação dos serviços obrigatórios em municípios que ainda não a fizerem, autorizando a proibição do uso dos aplicativos. Ou seja, como não era prevista pela legislação a atividade dos aplicativos, era naturalmente permitida até que fosse aprovada uma regra municipal ao contrário. Ou seja, está liberado até que os burocratas venham, decidam que não estão fazendo dinheiro suficiente com aquilo, decidam que não é conveniente que o povo tenha mais opções, que o povo seja mais livre, que o mercado funcione de uma forma mais natural, vão lá e querem cortar a parada. Olha que idiota! Será exigido também que o motorista seja dono do veículo, não sei exatamente porquê, e não tenha a possibilidade de dirigir em cidades vizinhas, como ocorre na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, entre a capital e municípios da região do ABC. Qual exatamente é a lógica disso? Por que o cara não pode trabalhar nas regiões... É foda. Não entra na minha cabeça como é que alguém pode aceitar que o Estado diga: você não pode trabalhar lá, você tem que trabalhar aqui, você não pode trabalhar lá.
não entra na minha cabeça como é que alguém pode aceitar um negócio desse. Você que é taxista, você que é que é simpatizante do problema que os taxistas estão enfrentando, né, com isso, eu entendo que é foda. Você que está já investido naquele estilo de vida, dependente daquele ramo, da forma como ele funciona, vem a tecnologia e revoluciona a parada de forma que a forma como você ganhava o seu pão agora está um pouco inviável. Ao mesmo tempo que eu entendo isso, é realmente complicado. Eu tenho essa empatia de entender por que os caras estão preocupados. O que se pode fazer? A gente vai então impedir o progresso, impedir a tecnologia, impedir esses métodos que nos dão mais liberdade, que dão a muitas pessoas uma fonte de renda extra. A gente vai impedir isso para manter o seu status quo, para manter o seu emprego. Infelizmente não é assim que as coisas funcionam. A automatização tirou o emprego de pessoas que trabalhavam em fábricas, acontece. A internet tirou o emprego de muitas pessoas que dependiam, por exemplo, dos métodos convencionais de retail. Hoje em dia se compra na internet, quando antigamente só podia se comprar em lojas físicas, e isso fez com que o retail físico tivesse uma decaída, né? Como eu mencionei, e-mail revolucionou a forma como a gente troca mensagens, da forma que pessoas hoje em dia não enviam cartas a menos que seja estritamente necessário. Tecnologia vem, revoluciona as coisas e muitas vezes algumas pessoas saem em prejuízo, mas no geral, a maioria das pessoas acaba ganhando com isso. Eu não posso falar em relação ao Brasil porque eu não moro no Brasil, mas aqui na minha cidade, o Uber também passou por problemas assim, teve alguns projetos de lei como esse que acabaram sendo aprovados, então o Uber opera aqui em Calgary, por exemplo, mas com algumas limitações, mas pelo menos opera. E eu percebo, tipo, depois de usar o Uber, eu nunca mais usarei um serviço de táxi na vida, a menos que eu não tenha opção alguma, porque o que eu percebi é que o serviço de táxi aqui em Calgary, ele era notório por ser horrível, existia muito similar ao que acontece no Brasil, uma pseudo-máfia da questão dos pontos de táxi, quem é que pode dirigir o táxi, onde é que eles podem dirigir e tal, existe um monopólio em relação a isso, e onde existe monopólio, não existe incentivo para melhorar o serviço. Enquanto no Uber, os motoristas são avaliados individualmente, o que gera um incentivo para que o serviço seja bom, para que as pessoas queiram pegar corrida com eles. Num serviço como o táxi convencional, foda-se se o serviço for bom ou ruim, porque não importa, só existem 2 ou 3 empresas de táxi na cidade, você vai sempre ter que estar pegando com um desses caras, então tanto faz o serviço do cara ser bom ou não. Eu só via reclamação, eu só experimentava, mas situações quando eu pegava táxi aqui em Calgary, e depois que o Uber chegou aqui, simplesmente eu me vi na situação de que eu não quero mais pegar táxi. É infeliz para os taxistas, para as pessoas que dependem disso? Mas se o serviço fosse bom, vocês não estariam passando por isso, e é infeliz que a tecnologia vai tirar o seu emprego, mas isso é o que já vem acontecendo há muito tempo. Fazer o quê? Imagina se o governo tivesse regulamentado muito pesadamente, tivesse taxado, tivesse impedido de alguma forma os cursos de digitação, porque isso ia deixar o pessoal que era capacitado em datilografia sem emprego ou na necessidade de se renovar o seu treinamento. Imagina que ridículo seria isso. É basicamente isso que está acontecendo. Então, é foda, mano, é foda. Felizmente no Brasil hoje em dia a gente tem eu tô percebendo, especialmente nas redes sociais, YouTube, coisas do tipo, um levante maior de ideias liberais, de pessoas que defendem o livre mercado, que defendem as ideias de Estado mínimo. Eu não sou anarcocapitalista, eu não sou completamente contra a existência do Estado. Eu acho, infelizmente, assim como dizia Mises, que o Estado é um mal necessário. Sem Estado nenhum, eu não acho que as coisas melhorariam. Mas só que a gente não precisa ir nos extremos de um Estado socialista que domina completamente a economia e a ausência plena de um Estado. A gente consegue chegar no meio termo, eu acho, de um minarquismo, um Estado mínimo que se ocupe com as coisas que são essenciais e deixe de forma geral, o mercado caminhar naturalmente, que haja para impedir práticas predatoriais, sim, mas que não faça esse tipo de palhaçada. Mas é isso, essa é a minha opinião. O que você acha? Coloque aí embaixo. A minha câmera está sem, a bateria descarregou e eu tô meio sem tempo para esperar carregar, então eu filmei esse vídeo nesse novo formato. Eu sei que o frame rate da webcam parece estar meio zoado, mas me perdoem. Fazer o quê, né? É isso aí, gente. Até a próxima.